A profissão de costureira tem enfrentado uma desvalorização crescente ao longo dos anos, principalmente devido à industrialização da moda e ao consumo em massa. Entre os principais fatores que diminuem para essa desvalorização estão 1. Fast fashion e produção em massa. Grandes marcas oferecem roupas baratas e adicionais, reduzindo a demanda por peças sob medida e feitas artesanalmente. As costureiras e artesãs de hoje enfrentam um cenário muito diferente de anos atrás. A tecnologia, as mudanças no mercado e o comportamento dos consumidores transformam a forma como esses profissionais trabalham. O trabalho das costureiras e artesãs era majoritariamente manual ou feito com máquinas de costura mecânicas. A modelagem era feita à mão, com réguas, moldes de papel e muita habilidade técnica. As máquinas mais comuns eram máquinas de costura reta e overlock mecânicas, modelagem feita manualmente em papel craft, bordados feitos à mão, exigindo tempo e precisão. Apesar das mudanças, a essência do trabalho artesanal permanece: dedicação, criatividade e habilidade. Chamo Maria Marques de Janeiro. Tenho 97 anos, costuro há 76. Maria Pernambucana. Assim, eu tinha vontade de costurar, eu ia aprender a costurar. E minha mãe costurava. Aí eu ia fazendo lá, com roupa de boneca. Aí eu peguei, eu peguei, mandei comprar um pano. E fiz o vestido, o primeiro vestido foi eu que fiz, né? Da boneca? Não, já era pra mim, né? Ah, pra senhora. E aí, eu fui pegando costurar, só não costurei calça e nem paletó. Não faço costura. E esse vestido que a senhora fez, a senhora pegou outro vestido, botou, cortou por cima de outro? Como foi que a senhora fez para cortar o modelo? Eu cortava a roupa pra boneca, né? Eu peguei cortando vestido de boneca e fui pra ver. Só fez aumentar. E fui pra ver a pequena camisa de homem também, calça. Só nunca quis costurar paletó, porque o paletó é muito difícil, né? Meu nome é Lídia Santana, tenho 43 anos, costuro desde os 12 e moro em Jardim Tabocal. E eu gostaria de começar perguntando como você começou no ramo da costura, o que te motivou e como você aprendeu. Se você fez algum curso, se você aprendeu sozinha, assim, por curiosidade, começou a fazer algo. Queria que você contasse um pouco. Desde criança eu gosto da arte da costura. Primeiro eu aprendi a bordar à mão. E aí depois eu fui me apaixonando, fiz vagonite, ponto cruz, também fiz um monte de cursos em relação ao bordado manual. E depois disso, aí eu fui, minha avó, desde criança, minha avó gostava de costurar e eu tinha vontade de costurar. Isso com quantos anos? 12, 13 anos. Os cursos que Meu você fez? primeiro curso que eu fiz de bordado, eu tinha 12 anos, de costura, Sim. na realidade. Porém, eles não poderiam me dar o certificado por conta da minha idade. Então, eu participei desse curso. Até meus 16 anos eu participava de cursos, mas eu não poderia ter um certificado por conta da idade. Aí, depois disso, acho que meus 18 anos, mais ou menos, foi meu primeiro certificado em relação à costura. E quem motivou foi minha avó. Tipo assim, eu via ela costurando e eu tinha vontade. Mas, antigamente, as máquinas eram daquelas de pé, né? De estar pedalando. Eu não conseguia pedalar direito naquelas máquinas. Insista, persista e nunca desista. Vai aparecer dificuldades na vida da gente, mas tudo que fazemos com carinho, com atenção, você vai conseguir. Então, para mim, a palavra-chave é nunca desistir. Meu nome é Maria de Lourdes, tenho 78 anos, estudo desde de criança que eu comecei a costurar, moro em Lajeado Tabocal. Vou costurar mesmo, assim, bando, depois casei, que mãe não deixava nós pegar na máquina dele. Ninguém me ensinou, eu aprendi por minha ideia. Eu meio pegava os panos, cortava e costurava e já fui fazendo isso. Foi depois que eu me casei que eu peguei a costurar tudo na vida, que você pensar. De roupa de noiva, de roupa de mulher, de roupa de primeira comunhão, de roupa de homem, de calça de homem, camisa do tipo que você queria, eu fazia. Então, quando a senhora casou, a senhora ganhou a máquina? Não, eu comprei. Não, antes de eu casar, eu não sabia, eu quase não sabia.
Depois que eu me casei, foi que eu cheguei a meter cara em tudo. E eu comprei outra máquina, que essa aqui já foi outra. A senhora trabalhava em que antes de comprar a máquina para fazer dinheiro para comprar a máquina? Eu tinha uma lojinha, eu fazia doce para vender, nós tínhamos um açougue, tinha uma venda, e eu mandava de tudo assim, eu resolvia tudo. Eu era doida, sabe o que é? Uma pessoa fazer tudo na vida. Foi. Aí a senhora juntou o dinheirinho, comprou uma máquina? Não, a máquina eu já tinha. Tudo que eu casei, eu comprei logo. Ele comprou, foi Ezequiel, um dia comprou uma máquina para mim. Ele comprou e eu... Era uma máquina dessa assim? Era desse meio. Não, primeiro tinha uma máquina de mão, que eu trouxe da casa de pai. Tu sabe o que é a máquina de mão? Sei, a manivela eu comprei Pequenininha. E depois dessa, eu peguei e dei a minha irmã e comprei uma de pé. Até que não foi essa, foi outra. Eu comprei a máquina. E aí eu amanhecia e noticia costurando. Mas o que tu dissesse, faz isso aqui. Eu fazia cada vestido de noiva, que os povos diziam que não era eu, que não era eu que fazia. E a senhora cortava como? Pegava por outra peça? Eu chegava no Jiquia, pegava os modelos novos, os figurinhos. Molde? Sim, pega os figurinhos naqueles livro que dá os modelos. Tipo esses, os figurinhos do ano. Não tinha, todo ano não tinha o Pode ser fazer esse modelo? Tinha, agora o livro não era bom, era o livro mais simples, mas tinha tudo assim. Aí vinha assim um molde assim? Vinha o molde, eu tenho tudo aí ainda. Vinha tudo. A senhora tem? Mas eu não cortava por eles, eu cortava não? por minha ideia. Comprava as revistas que vinha com Comprava as receitas, né? todo ano eu comprava, eu vinha com o modelo do ano. Eu fazia aquilo tudo. Os escudos da escola, naquele tempo, era bordado na mão. Não sei se tu lembra como era. Era pequenininho assim, com galinha de café do lado e outro do outro. Bordadinho de matiz. E a letra da escola, o nome da escola. Eu fazia tudo, vinha tudo pra mim. Depois eu pegava as roupas de tipo de São João, de quadrilha, e vinha tudo pra mim. Aqui agora não gostava não. Aquele lá tudo cheio de babadinho, fazia tudo. Tudo que você tocasse. Uma maquininha como essa? Sim, tudo como essa. E as fardas, a senhora costurava as fardas ou só bordava? Eu todo costurava as fardas, como aí eu bordava os bolsos da escola, os escudos, mas era escudo mesmo. Sim, bordava tudo. Na escola, dos bolsos era na mão. Meu nome é Anne França, costuro desde 2014 e moro na Jeta Tabocal. Como você começou a costurar? O que te motivou e como você aprendeu? Na verdade, eu comecei a costurar desde 2014. A minha irmã, eu sempre fiz artesanato, ela viu meu interesse e aí ela me deu uma máquina já usada. E aí eu comecei a costurar, eu aprendi sozinha, na verdade. Aí eu fiz um curso do Senai e aí me motivou a começar a trabalhar para mim mesma, para ganhar um alto dinheirinho. Quando você começou a costurar, você já começou com essa intenção de fazer da costura uma profissão? Sim, eu sempre tive essa vontade. Há bastante tempo já comecei a costurar e aqui meu carro-chefe do meu ateliê são minhas roupinhas de freio. Faço de manta soft, faço conjunto, faço pijama. Você tomou curso para cortar ele sim? Não, aprendi mesmo na internet mesmo. Ah, com certeza, né? Aqui a minha alegria é quando eu chego aqui, esqueço de tudo, esqueço dos problemas, esqueço de tudo, né? Mas aqui é meu cantinho de paz aqui. Meu nome é Elane Oliveira, tenho 35 anos, moro em Lajeado do Tabocal, costuro desde os 12 anos. E quando você ingressou como profissão, de costura como profissão? Através da pandemia, depois da pandemia, que eu comecei, que assim, eu trabalhava em outras coisas, só que como parou e eu tinha máquina em casa, eu resolvi fazer máscara. Aí, através da máscara, eu comecei a fazer os enxovais de bebê. Elane, a costura é sua principal fonte de renda? Não, Você trabalha fora? trabalho fora. Como você faz para conciliar sua vida profissional fora, ser mãe, esposa, dona de casa e ainda trabalhar no ateliê? Eu aproveito assim os finais de semana. Hoje em dia, os finais de semana, à noite,
é o tempo que eu tenho, né? Tenho uma criancinha de 2 anos, outra de 7. É mais difícil ainda, né? Mas eu dou um jeitinho. Dou o meu jeitinho. Tem alguém que te ajuda? Não, Nem no ateliê, nem em casa. não. Tudo é você. Tudo sou eu. Qual foi a maior conquista que você realizou através da costura? Minhas máquinas. Através da costura eu consegui comprar uma máquina, 2 máquinas industriais, uma overlock e uma reta, e consegui comprar uma bordadeira. Tudo com a costura? Tudo com a costura. Praticamente impossível era a compra das minhas máquinas. E eu consegui, né? Através de muita luta, eu consegui. Não foi fácil, mas eu venci. Hoje, a costura se tornou uma importante fonte de renda complementar para muitas mulheres, oferecendo diversas possibilidades dentro do mercado, como a costura criativa e a costura sob medida, possibilitando a essas mulheres poderem trabalhar de casa intercalando com suas rotinas domésticas. Na pandemia, muitas mulheres encontraram na costura um meio de aumentar a renda familiar, e em outros casos, a costura veio como alívio para os dias de medo e tensão causado pelo lockdown. Me chamo Roberta Transivo e hoje eu venho contar um pouco da minha história no universo da costura. A costura, ela está bem presente na minha vida, né? Desde a minha infância, onde eu convivi com minha avó, que era uma costureira. Na época, a chamavam de costureira fina, né? Era uma costureira renomada na cidade de Planaltino. Então, nas minhas férias, eu ia para lá e eu via minha avó costurando para várias pessoas, costurando para mim, para minha mãe, minhas tias, minha prima. Então, eu sempre fiquei muito encantada, né? E ficava ali olhando aquelas revistas. Ela tinha assinatura das revistas de moda da época, uma revista Manequim, revista Moda Modes, e aí eu achava incrível, né? Como ela via um modelo da revista, e aí ela ia, pegava o molde, desenvolvia no tamanho desejado, e ela confeccionava aquela peça, né? E ficava simplesmente igual, idêntica à da revista. Então eu sempre achei isso muito incrível, a forma como ela pegava um tecido, olhava um molde, uma imagem, e a partir daí ela desenvolvia uma peça, costurava com suas próprias mãos, então isso me encantava muito. O que fez com que meu coração ardesse mais foi o fato de meu tio, ele, desde muito novo, ele saiu para São Paulo, foi estudar moda, e aí em seguida ele saiu do Brasil, foi viver fora para se especializar, para aprofundar nesse ramo. E ele saía em revistas, recortes de jornais, na China, na Europa praticamente. Aí, saber que meu tio saiu da cidade do interior, né, de uma família humilde, e atingir esse patamar de fama, de divulgação assim, internacional, né? Porque a minha avó me inspirou muito. Minha avó foi o meu primeiro contato com o universo do artesanato, foi com minha avó, que ela me ensinou a bordar. Inclusive eu tenho aqui algumas amostras que ela fez, que ela deixou, e que a gente tinha um baú, na verdade, desses bordados dela, que ela tirava a amostra e guardava para reproduzir as peças. Então, quando ela faleceu, ficou um baú dessas peças, eu acabei adquirindo algumas, assim também como eu adquiri a máquina dela. A história da costura na minha vida, ela veio mesmo ter início em 2017. E foi assim um período triste para mim, porque quando eu perdi a minha avó. Eu ganhei a minha filha, mas em seguida eu perdi a minha avó. E eu acabei ficando com uma máquina dela, né, que era a máquina mais moderna, que a última máquina que ela usava, acabou ficando comigo, né. E um dia, em meio a muita saudade, eu peguei a máquina, assim, tentava costurar, mas não tinha dom mesmo. Então, assim, só ficava mesmo aquele desejo no meu coração de menina, que era de ser estilista. Não passava pela minha cabeça que eu seria uma costureira. Porque mesmo na minha adolescência, aos meus 15 anos de idade, eu participei de uma entrevista no jornal da minha região, e foi perguntado para mim o que eu queria ser.
E eu, deslumbrada, né, com a história do meu tio, por ser um estilista de forma internacional, então eu ardia no meu coração seguir os passos dele, né? Então eu até respondi, tenho esse recorte até hoje, que eu gostaria de ser uma estilista, mas não passava pela minha mente que eu seria uma costureira. A primeira vez que eu consegui confeccionar uma peça foi mediante esses momentos mesmo de dor, de saudade, de tristeza, que eu olhava para aquela máquina de costura e eu lembrava que minha avó viveu praticamente a vida dela inteira sendo uma costureira, tendo como ofício a costura. Então eu não queria deixar o legado dela morrer. Eu queria, de alguma forma, não tinha ninguém na minha família com esse dom, e eu queria transformar aquela dor, aquela saudade em um tributo à minha avó. Então um dia eu lembro como hoje, eu peguei as pernas de um macacão que eu tinha longo, e aí eu fui, cortei, eu tinha minha filha já, estava com 6 meses, eu peguei uma roupinha dela, e aí eu usei como, a parte de cima eu usei como molde e franzi, e o resto eu liguei tudo, costurei na máquina. Nesse dia, antes de costurar, eu sentei na máquina, orei, e eu senti que ali o Espírito Santo estava me conduzindo, né, me direcionando, porque até então eu não sabia costurar. E eu fui e fiz um vestido. Aí eu fotografei esse vestido, mandei para esse tio meu. Coincidentemente, ele estava vindo para o Brasil. E aí, em menos de 2 meses, ele veio para o Brasil e ele quis ter esse momento comigo. A gente passou 10 dias juntos. Aí ele trouxe um manequim para mim, infantil. E aí ele me ensinou a modelar roupa infantil. Daí então eu comecei a produzir as roupas da minha filha. E publicava. E as pessoas iam gostando, iam me encomendando. Aí eu tenho uma prima, na verdade, ela também divulgava muito meu trabalho. Ela ficava encantada como eu aprendi a costurar rápido, como eu fazia as coisas com excelência. E aí ela começou a divulgar e começou a conseguir clientes para mim de fora, né, da cidade. Também as pessoas da cidade foram sabendo do meu trabalho e aí foram me encomendando as peças. E assim, o engraçado de tudo é que quando eu comecei a costurar profissionalmente, veio à minha mente que eu tinha feito uma oração. Eu tinha pedido para Deus uma oportunidade de poder trabalhar de dentro de casa. Eu não queria submeter minha filha à criação de outras pessoas ou de creche. Eu tinha muito medo, né, de que algo pudesse acontecer a ela, então eu queria acompanhar, queria estar presente nessa primeira infância. Então eu pedi para Deus. Assim, eu já fui cabeleireira, mas eu não tinha o dom, não queria seguir com isso. Então eu vi na costura uma possibilidade, eu lembrei dessa oração que eu fiz e eu segui com a costura. Minha maior dificuldade de viver profissionalmente da costura foi a região, né? A região que eu vivo não favorece muito. Inclusive, nas entrevistas que eu fiz com costureiras antigas, eu fiz a mesma pergunta para todas elas e todas elas me deram a mesma resposta. Eu perguntei para elas se elas pudessem voltar no tempo, se elas seriam costureiras, se elas teriam como ofício a costura. Eu queria ter tido a oportunidade de perguntar isso para minha avó, mas eu não perguntei. E elas me responderam, todas elas me responderam que elas seriam costureiras. Se você pudesse voltar atrás, você seria costureira novamente? Você seguiria nesse mesmo ramo? Sim, com certeza. Eu faria mais cursos, né? Como eu já fiz um curso, eu quero fazer mais cursos. Seria. Com certeza. Seria, mas eu não quero mais. A senhora se orgulha de ter sido costureira? Eu tinha vontade de aprender, né? Sério. Até hoje eu ainda tenho aqui na máquina. E se você pudesse voltar atrás, você faria tudo de novo? Tudo de novo. Se eu pudesse, eu voltaria do mesmo jeitinho. Eu sou realizada, esse aqui. Eu não sou só costureira, né? Hoje eu trabalho também. Minha maior demanda é com artesanato. Eu confecciono bonecas, artesanatos em geral de decoração. Faço isso. No setor que eu trabalho, eu tenho algumas demandas nesse sentido. Eu executo. Mas o artesanato foi o meu primeiro contato com esse universo, porque eu aprendi desde muito nova a bordar o ponto cruz, minha avó me ensinou.
E minha mãe me ensinou a fazer crochê, porque minha mãe também, desde muito nova, era crocheteira, tricoteira. Então ela fazia muitas peças para mim, de roupas. Então aos 13 anos eu fazia roupas, fazia cinto, bolsas de crochê para vender. Então o artesanato em si é muito latente na minha família e na minha vida. Veio até antes que a costura. Esse projeto tem o apoio da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar de número 195, de 8 de julho de 2022. Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Ela prevê o repasse de 3.862 bilhões de reais a estados, municípios e ao Distrito Federal para aplicação em ações emergenciais que visem a combater e mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o setor cultural.